Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra essa santa maravilhosa, Santa Clara. Quem não já ouviu falar de Santa Clara? Aqui vai as minhas felicitações às clarissas, essa ordem religiosa que já tem muitos e muitos anos, que essas religiosas, essas mulheres que deixaram o mundo para estar ali no mosteiro, diante de Jesus sacramentado, numa vida de oração e de trabalho, se dedicando, se penitenciando por si e pela igreja, tudo isso por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Clara, que deixou a sua mãe, deixou a sua irmã para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o pequeno de Assis, que era Francisco. E ali, Francisco, junto com ela, fundam essa ordem religiosa. E é interessante que, depois de um tempo, a mãe de Clara também entra no mosteiro e a irmã dela também entra. Que coisa maravilhosa, a família por inteiro ali entra nessa ordem religiosa para servir o Senhor. Que Deus envie muitas e muitas vocações para os mosteiros, principalmente hoje para as clarissas, onde nós estamos rezando. E vendo esse pequeno momento da vida de Santa Clara. Aqui no Evangelho, que é São Mateus, capítulo 17, de 22 a 27, existem dois momentos. O primeiro momento é o que Jesus começa a falar para os discípulos da sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E o que é que os homens farão com ele? Os matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes com essa notícia. Embora eles não estivessem entendendo ainda muita coisa, mas eles ficaram muito tristes com essa notícia que eles acabaram de receber. Então aqui, meus irmãos, fica bem claro que Jesus
na medida que os fatos foram acontecendo, Jesus já foi percebendo a situação. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Mas apesar dele saber o que iria acontecer, porque ele já sabia. Ele é Deus. Pela sua natureza divina, Jesus já sabia tudo. Ele ia ser entregue nas mãos dos homens. Os homens iriam matá-lo e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus está preparando os discípulos para o que iria acontecer com ele. E depois Jesus vai deixar bem claro que os seguidores dele iriam passar também por isso. É por isso que a Igreja Católica é a igreja que está aí, é uma única igreja, porque foi fundada por Nosso Senhor, e é essa igreja que é perseguida diariamente, constantemente sendo perseguida. A Igreja Católica, ela só é Igreja Católica porque ela é perseguida. E Jesus passou por todo o sofrimento. A segunda parte do Evangelho de hoje, nós vemos agora uma situação assim meio intrigante. Há uma cobrança. Aqui estão os cobradores do imposto do templo. Existiam os cobradores do impostos que dariam a César e haviam os cobradores de impostos do templo. É como o dízimo que é dado nas nossas igrejas para as necessidades próprias. É uma restauração que precisa fazer na igreja, é a compra dos cálices, um cálice novo que o padre está precisando para celebrar a Santa Missa, ou a veste do sacerdote que já está lá para lá de Bagdá, e é a ajuda dos fiéis que isso acontece. Então eles estavam fazendo uma cobrança a Jesus. Pedro diz assim, sim, paga, mas foi só uma resposta que Pedro deu naquele momento. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é, se ele é Deus, ele precisa pagar o dízimo? Ele sendo Deus? Sendo que as pessoas pagam o dízimo, dão em reconhecimento a Deus pelos benefícios que Deus dá na vida de cada um? É essa pergunta que está aqui por trás do que Jesus está falando a Pedro. O filho, o dono, ele paga o dízimo? É ele que... Não, quem dá o dízimo são os fiéis que dão o dízimo. Eu até pergunto, como é que está você? Você tem pagado o seu dízimo? É importante saber que na Igreja Católica, a igreja não exige que a pessoa dê os 10% por completo. A pessoa ganha R$1.000, ela vai ter que dar R$100. A igreja, graças a Deus, ela é muito generosa com os fiéis, no sentido de dizer assim, dê o que você puder, mas dê o que você puder para ajudar. Mas voltemos ao Evangelho. Jesus está mostrando para Pedro que esses cobradores aqui do templo, eles ainda não tinham noção de que eles estavam diante de Deus. Eles ainda não reconheciam Jesus como o Senhor. Você está entendendo? Então eles estavam cobrando de Jesus porque eles não viam. As autoridades religiosas do tempo de Jesus, eles tinham esse grande defeito de não reconhecer e não quererem reconhecer na pessoa de Jesus o Messias que tanto esperava
que eles estavam esperando. Então eles tratavam Jesus de qualquer forma, porque eles ainda não tinham essa fé necessária. Então Jesus fala para Pedro, então tá bom. Como eles não me reconhecem, vai lá, Pedro. E aí acontece esse milagre, que é mais uma prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ali, pega, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares e ali tu encontrarás uma moeda. Pega essa moeda então e dá para eles e vamos embora. Para não criar problema, muitas vezes, para não se criar muito problema, é melhor fazer para não se criar problema. Mas enquanto isso, Jesus continua o seu caminho para o Calvário. O Filho do Homem, repito, foi o que ele disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram tristes com esse pensamento com que Jesus havia falado, mas era preciso que Jesus passasse. E eu pergunto para você, aqueles cobradores de impostos, infelizmente, ainda não reconheciam Jesus. E você reconhece? Tem muita gente por aí que caíram na armadilha de Satanás. Primeiro dizem que Jesus não existiu. Outros dizem que ele existiu, mas ele era um homem comum, como qualquer pessoa. Outros negam a divindade dele. Outros não querem saber dele. E eu pergunto para você, quem é Jesus? Jesus é Deus? Ele é o teu Senhor? Como você vê Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.